Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para o nosso segundo episódio do Papo com Quem Sabe. E hoje temos um profissional super especial para estar falando pra gente um pouquinho hoje sobre o uso de telas para crianças e adolescentes. Um tema super atual que tá aí, muita gente curiosa e tentando entender um pouquinho mais como isso tudo funciona, quanto tempo pode, o que não pode, que idade pode, e a gente vai esclarecer um pouquinho disso para vocês hoje. Mas antes de apresentar ela, quero lembrar vocês de se inscrever aqui no nosso canal, tocar lá o sininho para receber todas as nossas notificações e nos seguir em todas as nossas redes sociais. E quem quiser o contato da psicóloga Priscila, nós vamos deixar aqui o contato dela no final para vocês poderem acompanhá-la também. Olá, meu nome é Priscila, eu sou psicóloga, sou terapeuta de família, de casal, já trabalho no consultório há mais de 15 anos, também sou professora, dou aula em pós-graduação, sou especialista em saúde do adolescente e tenho também mestrado na área de famílias judicializadas. E hoje a gente está aqui então para conversar um pouquinho sobre o uso de telas. Eu também sou mãe, tenho 2 filhos, eu tenho o Rafael de 7 anos, a Gabriela de 14, quase 15, então também é uma experiência de mãe, né, que a gente compartilha aqui com vocês. Tá. E eu acho que é um tema hoje assim, que a gente tem muitas dúvidas, né? Eu como mãe, por exemplo, e tendo filhos de várias idades, né, tenho muitas dúvidas, né? Então, a gente vê que uma das grandes dúvidas aí das mães hoje é a partir de quando? Porque a gente já vê hoje bebês no colo dos pais já indo com o dedinho, porque eles já sabem que aquilo ali é para clicar, né? E aí, a partir de que idade seria ideal introduzir essas telas para as crianças? Então, sabe que essa é uma pergunta bem frequente, né? A gente segue hoje a diretriz da Sociedade de Pediatria, né? Que diz que do 0 aos 2 anos o contato deve ser 0, né? O aconselhado é que nessa faixa etária a criança não tenha esse contato com as telas e depois a coisa vai indo devagarzinho, né? Dos 2 aos 5 se diz que o uso tem que ser no máximo aí 1 hora por dia, né? Até os 12 ainda deve ser um uso bem assim, criterioso, né? Tanto de tempo quanto de conteúdo. Você acha assim que elas, quando usadas de forma indevida, elas podem inclusive atrapalhar questão de escola, atenção, sono? Hoje a gente vê crianças muito irritadas, crianças que não têm paciência com nada. Digo lá em casa que é assim, sabe? Então às vezes eu vejo que às vezes eles não sabem nem ficar ociosos, eles não sabem não ter o que fazer, né? Quando você tira a tela deles, parece que cria um desespero ali de o que eu faço agora, né? Então você acha que esse uso excessivo já numa primeira infância pode atrapalhar? Com certeza. Hoje já tem muitos estudos, né, falando sobre isso. A gente tem que entender que o cérebro da criança e do adolescente ainda é um cérebro em formação, né? E o estímulo que a criança tem com os dispositivos, principalmente celular, tablet, que tá aqui, né, é muito grande. É muito grande. Hoje já se fala assim de impactos a nível de desenvolvimento motor, desenvolvimento cognitivo, a questão social, a questão do sono, como você falou, irritabilidade, a dificuldade de focar a atenção, né? Então, as telas, elas quando são usadas de uma forma demasiada, elas podem sim trazer prejuízo em várias áreas. Então a gente pode pensar que pode existir um prejuízo a nível global aí do desenvolvimento da criança. Eu vejo lá em casa, eu tenho de todas as idades, né? Mas eu vejo principalmente os 2 menores, como eles assim, quando eu tiro, né, às vezes, agora não, agora desliga tudo, sem videogame, sem canal de YouTube, sem nada. Eles realmente ficam desesperados às vezes, sabe? De chegar e falar assim, mãe, mas não tem nada pra fazer. E às vezes eu falo pra eles assim, gente, vocês têm brinquedo, vocês têm uma quadra do lado de casa, vocês têm livros, vocês têm tanta coisa pra fazer, mas a sensação que a gente tem é que eles não sabem o que fazer, né? Mas não sabem mesmo, né? Porque um dos impactos dessa nova rotina na vida das crianças é essa dificuldade de trabalhar com tédio, né? Na nossa época, nossa época parece que faz tanto tempo, né? Pouquinho só.
a gente tinha aquela coisa, né? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E aí a criança vai em busca do que fazer. Então ela cria. É o momento que a criança vai inventar um negócio, vai pegar uma folha de papel que vai virar um barquinho, que vai virar um não sei o quê. E vai brincar na poça d'água, né? Isso. E isso é muito rico para o desenvolvimento da criança, né? E hoje o que acontece? As crianças não passam por isso. Então não existe aquele momento que eu vou parar e pensar, o que eu vou fazer? Não, eu sei o que eu vou fazer, né? E então é verdade, as crianças não sabem o que fazer, isso gera irritabilidade, isso gera às vezes ansiedade, agitação, né? Agitação. Né? E eu acho que o grande prejuízo nisso é o fato de que as crianças vão perdendo essa capacidade de criar, né? Essa capacidade da imaginação, de inventar um negócio do nada, né? De pegar, sei lá, uma coisinha qualquer e dali sair uma brincadeira. Isso, né? Vai trazer prejuízos lá na frente, né? Com certeza, porque isso tem a ver com a capacidade criativa, né? A capacidade criativa. Então você vai dificultando ou impedindo que a criança desenvolva isso. E aí mais um tema que agora talvez seja mais difícil dos pais ouvirem, mas eu acho que é bem importante, é que eu acho que também o nosso exemplo como pais, a maneira que nós usamos, principalmente o celular, também pode afetar, né? Porque quantas vezes, até lá em casa, eu já levei uns puxões de orelha de falar assim, sem celular na mesa. E aí a primeira vez que eles veem eu com o celular, mas você tá, né, mãe? Né? Então, assim, muitas vezes a gente vê adultos passando o dia na frente de um celular. E pra criança isso se torna normal. O normal é isso, né? Então, acho que esse exemplo dos pais também é importante, né? Com certeza. Eu sei, a gente vive hoje num mundo que nós dependemos, né? Nós dependemos dessa tecnologia, a gente depende do celular, a gente faz negócios, a gente responde clientes, a gente, enfim... Paga tudo com o celular, né? Não precisa nem sair com carteira mais hoje. Então, a gente sabe que não adianta falar não use, não é sobre isso, né? Mas por outro lado, eu acho que nós como pais, a gente precisa entender que existe um tempo em família que está se perdendo, né? No meio disso tudo. E isso demanda da gente uma disciplina e um propósito, né, de preservar isso. Tudo bem, vai ter o tempo que eu vou trabalhar, vai ter o tempo que eu vou responder mensagem, vai ter o tempo que eu vou, enfim, fazer minhas coisas, mas tem um momento que isso precisa dar uma pausa. Né? Deixar os celulares de lado. A gente precisa deixar de lado, né? A gente precisa deixar de lado, a gente precisa ter um tempo, seja na mesa, seja, sei lá, num passeio, onde a prioridade é as pessoas que estão ali. E o cuidado, né? Falando um pouquinho disso agora, a gente percebe, às vezes até eu percebo em mim, como eu tenho tentado me controlar com relação a isso. Porque quantas vezes seu filho vem querendo te contar um negócio muito legal e você nem presta atenção porque você tá parado num rios. Você tá prestando atenção em alguma coisa ali no celular e você fala, só um pouquinho, filho, só um pouquinho. Mas era aquela hora que ele queria te contar. Ele tinha descoberto algo muito legal e tal. Então, às vezes, até isso, e eu vejo que isso cria muita irritação neles, né? Quando eles percebem que foram deixados de lado também pro celular, né? Então, esse acho que é um cuidado que a gente também tem que ter. Agora, um puxão de orelha pra gente, pais, né? Que a gente tá falando muito aqui sobre o controle pra eles, mas eu acho que isso tem que partir da gente, né? Aquela coisa do olho no olho, né? Eu vou olhar no tudo, seu olho para escutar o que você está dizendo. Recentemente eu concluí uma pós em saúde do adolescente e o meu trabalho de conclusão foi justamente o impacto do uso abusivo, né, das tecnologias e as relações familiares. E sabem que os artigos que eu pesquisei, eles são unânimes em dizer que quanto mais pobre a relação familiar, mais propício esse jovem vai estar de usar de uma forma abusiva as telas, né? Então, eu entendo assim, que não dá pra gente falar sobre isso sem a gente falar sobre relacionamentos, sem a gente falar sobre relacionamentos familiares, né? Como que eu olho pro meu filho, como eu escuto meu filho, né? Nós que somos mães, que somos pais, a gente sabe que ter filho demanda, né? É trabalhoso. E é isso, né?
dá trabalho, a gente precisa dedicar tempo para isso, né? E assim, aí falando nisso agora que dá trabalho, ser pai e mãe dá trabalho, muitas vezes a gente vê esse trabalho sendo trocado ali pelo celular, sendo usado celular, telas, né, iPads e tudo, como babás eletrônicas, né? Então, às vezes, triste quando a gente vai em algum lugar e vai num restaurante e você vê todas as crianças, cada um com um iPad na frente, comendo e assistindo um filminho, né, um videozinho de YouTube, coisa assim, para os pais poderem ter aquele momento, né, tranquilo. E a gente sabe que eu sou mãe e eu sei que tem uma hora que dá vontade, né, gente? Porque eu preciso do momento de paz, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer alguma coisa. Mas eu acho que um cuidado muito grande, né? Eu acho que assim, a gente tem que começar a pensar de novo em desenvolver tolerância, né? Porque ter filhos envolve bagunça, gritaria, confusão, é o suco que derramou na mesa, é um que brigou com o outro, eu quero isso, eu quero aquilo. Isso faz parte da vida familiar. A gente não pode pular essa parte. Querer evitar tudo isso por um lar perfeito, né? A gente não pode evitar tudo isso, né? Então, eu acho que a gente tem que aprender de novo sabe aquela coisa da mãe que vai pro restaurante e põe um livrinho, põe um livrinho de pintar, um livrinho de leitura, um estojo, um negocinho. Leva um joguinho de carta. Eu lembro que a gente brincava de palitinho. A gente chegava no restaurante com meus pais, cada um pegava um palitinho, quebrava em 3 partes, e aí todo mundo botava a mão na mesa, tinha que adivinhar quantos palitinhos. Quer dizer, era um momento que a gente estava ali esperando e eles sabiam que tinham que envolver a gente, mas que era em família. Né? E olha que legal, quanta coisa a gente trabalha assim de uma forma tão natural com a criança, né? A gente daí tá falando, tem que esperar e tá tudo bem esperar. A gente pode esperar juntos, né? A gente pode pegar um palitinho que seja e fazer disso uma brincadeira legal. Sim. Então a gente tem contato visual, a gente tem toque, né? A gente tem essa coisa do inventar, do pensar num negócio. Então, ao invés da gente só colocar ou só ter na nossa bolsa lá o iPad, o celular, seja o que for, a gente pensar em outras estratégias, né? Isso é muito mais saudável e muito mais divertido. E isso cria memórias afetivas. Sim. Veja, você lembra disso. Aposto que os nossos filhos não vão lembrar de que vídeo viram em tal restaurante. Sim. Mas das brincadeiras, né, que eram feitas. Mas das brincadeiras, né, que são feitas, eles lembram. Né? Verdade. Então isso gera uma memória afetiva e traz conexão, né? Porque os relacionamentos, eles são sobre conexão. E assim, pra gente encerrar aí, né, um assunto complexo que acho que a gente poderia ficar o dia todo aqui falando sobre ele, mas assim, talvez não tenha uma receitinha pronta, né? Mas na prática, o que a gente pode... Porque eu acho que assim, agora a gente vê vários pais, e aí? O que eu faço, né? Na prática, que dicas a gente pode dar para que a gente consiga, né, tentar melhorar um pouco essa questão do uso, saber quando dá, né? A gente já viu a idade ali, que a partir dos 2 anos que deve ser começado a introduzir, mas e aí? Depois dessa idade, o quanto deixar, o que deixar? Olha, é muito difícil a gente falar assim, tantas horas, ou é muito difícil porque cada família é uma família, né? E depende da época, do contexto, né? Momento, né? Claro que vai ter momentos que você vai abrir exceção, enfim. Tá chovendo hoje, não tem o que fazer, você vai deixar um pouquinho mais, né? Exatamente. Mas eu diria assim que o mais importante é a gente pensar como é que eu posso me conectar com meu filho, né? O que eu posso fazer? Porque não adianta eu chegar pra ele e falar assim, não vai ver, não vai mexer no celular, não vai mexer no tablet. Tá, mas o que eu posso proporcionar para o meu filho, né? Então, eu acho que esse investimento, né, na vida dos nossos filhos é o olho no olho, é querer saber realmente como é que ele tá, é propor uma brincadeira que os outros membros da família podem participar, é proporcionar tempo fora de casa, né? Vamos dar uma volta na quadra, vamos, sei lá, bater uma bola, andar de bicicleta, coisas simples que não custam nada, né? Mas claro, exige da gente, né? Como pais. E eu vou até falar uma experiência nossa lá em casa. Gente, eles trocam muito fácil o celular se a gente falar que a gente vai fazer alguma coisa junto. Então, por exemplo, olha, vamos sentar e vamos jogar esse jogo de tabuleiro?
gente, eles vêm correndo pra jogar, né? Ou vamos fazer esse passeio, ou vamos na sorveteria, vamos tomar um açaí gostoso e tal. Então, assim, eles trocam. Eles trocam por esses momentos em família, né? Mas é isso que você falou, não é simplesmente tirar. É o que eu vou oferecer, então, pra eles, né? Agora vai demandar de mim, né? E, claro, e pode ter um momento, né? Pode ter um momento que eu vou deixar meu filho brincar, jogar um jogo, mas eu entendo que nessa fase de desenvolvimento precisa ser monitorado, precisa se ter tempo pra começar, tempo pra terminar. A gente tem que estar atento a que conteúdos os nossos filhos estão tendo acesso. Hoje, o celular é o mundo, né? É o mundo. Então, é muita negligência da nossa parte como pais se nós não estivermos atentos ao que eles estão consumindo. Eu acho que esse papo aí de o que eles consomem, redes sociais e tudo, eu acho que isso nós não vamos nem começar, porque isso dá margem para um outro bate-papo, porque eu acho que vai longe, né? Então, se vocês querem um bate-papo sobre isso, sobre redes sociais, sobre o que deixar eles acessarem, idades para determinadas redes sociais. Hoje você vê criança muito pequena com tudo já, né? Com acesso a tudo. Coloca aqui nos comentários que a gente vai produzir um conteúdo bem legal também para vocês. Uma coisa que eu acho muito importante a gente falar é que as nossas crianças, elas estão perdendo essa habilidade de se relacionar socialmente. Então chega num ambiente onde uma criança não conhece o adulto, ela não consegue olhar no olho, ela não consegue dizer oi, ela não consegue dizer como você chama, meu nome é tal, não consegue dar a mão, né? Eu falei pra você, eu tenho um filho de 7 e esses dias a gente foi num lugar e um senhor deu a mão pro meu filho, né? Pra cumprimentá-lo. Oi! Ele deve ter dado um toquinho. E meu filho, ele, tipo, deu uma mão assim, olhando pro lado. Sem saber o que tinha que fazer, tipo assim, né? E daí meu marido falou, não, vem cá, eu preciso te ensinar. A gente dá a mão assim, a gente olha no olho da pessoa e a mão é firme. É assim que a gente cumprimenta outra pessoa. É uma coisa tão boba, né? Quando que a gente imaginou que a gente precisaria ensinar isso? Mas sim. Mas hoje, a gente vai sair de casa e às vezes eu tenho que falar para as crianças, ó, nós estamos indo na casa de tal pessoa. Chegando lá, tem que cumprimentar, fale com a pessoa, dá a mão, dá um abraço. Então assim, coisas básicas, mas por quê? Porque eles não estão aprendendo, né? Eles têm dificuldade de relacionamento, inclusive com outras crianças. Gente, antigamente precisava soltar as crianças num parquinho, que em 2 minutos eles faziam amizade. Hoje vai cada um pra trás da sua mãe e fica sem saber o que fazer. Então, né? Porque isso vem dizer de habilidades sociais, né? Habilidade social envolve eu perceber o outro, né? Envolve eu também conseguir me comunicar, tá? Envolve eu aceitar as diferenças, porque eu vou ver que o outro tem um jeito diferente do meu. Às vezes a pessoa pode falar diferente, pode agir diferente, então eu tenho que aprender a tolerar essa diferença, eu tenho que me fazer entender pelo outro. Então veja, é um empenho, a comunicação é um empenho. Né? E quando a gente priva os filhos desse convívio, ou quando as crianças elas vão limitando, né? Então eu fico muito mais tempo online do que brincando na rua. Bom, brincar na rua hoje não é tão simples, né? Mas a gente consegue proporcionar momentos, parque, né? Num condomínio, né? Onde eu tenho esse convívio com outras crianças, as crianças precisam desenvolver habilidades, né? E esse desenvolvimento de habilidades, ele demanda essa interação. Sabe que para nós, mães e pais, uma coisa bem importante pra gente pensar nós precisamos ser intencionais na hora de proporcionar o lazer para os nossos filhos, né? Parece que os nossos dispositivos é aquela coisa que eu faço sem pensar, né? Tá aqui, faz e deu, né? Eu preciso ser intencional, então eu preciso planejar meu final de semana. O que eu vou fazer sábado? Ah, vai estar chovendo, vai estar sol, vai estar como? O que eu vou fazer? Planeje esse tempo. Seja intencional, saia de casa, proporcione momentos para essa criança brincar, se sujar, conviver com outras crianças, limite o tempo, né? Não é sobre não usar os dispositivos eletrônicos, não é sobre não jogar videogame, não ver vídeos, não assistir filmes, mas precisa ter um tempo de começo, meio e fim. Agora deu, agora acabou, agora a gente vai fazer outra coisa, né? Mas sabe o que eu percebo? Vamos lá, a continha fecha quando você pensa que se você proporcionar esses momentos e, né, ter coisas para fazer,
o tempo que sobra pro celular já diminui muito. Exatamente. Então, quer dizer, quando você realmente começa a dar valor para essas outras coisas, para esse tempo em família, para atividades, para passeios, ou até dentro de casa, gente, vamos fazer um bolo juntos, né? O tanto de coisa que você tá trabalhando com a criança quando você vai fazer um bolo, quantidades, o tá junto, o errar, né? Ai, foi pra fora, tá tudo bem, vamos tentar de novo, né? E não brigar porque foi pra fora, né? Foi sem querer e tal. Então, olha a riqueza de fazer um bolo com uma criança. E aí, quando você pensa em todo esse resto, na verdade, quando você vê, você vai ter que policiar muito menos o celular do que você imagina. Com certeza. Porque o tempo que vai sobrar vai ser muito menor, né? E eu acho que sabe o mais importante de tudo isso? A gente precisa acessar o coração dos nossos filhos, né? A gente tem que tomar o cuidado como pais de não viver uma vida de pode e não pode. É isso, é hora daquilo e faz aquilo e a gente precisa acessar o coração dos nossos filhos, né? Quais são os desejos do coração deles, o que eles querem falar pra gente, quais são os temores, quais são os sonhos, né? E isso é relacionamento. É aquela hora que eu paro e falo, e aí, me fala do seu dia, mas eu quero ouvir. Não é aquela pergunta, e aí, tudo bem? Né? E já sai, né? Não. Já tá no celular. Para um momento, né? Escute o coração do seu filho. Essa é a forma que a gente se vincula a eles e aí o resto vai ficando um pouco mais fácil, porque vai fluindo, quando né? esse filho percebe que a gente de fato se interessa e quer ouvir o que eles têm a nos dizer, até a hora de falar agora não fica mais fácil. Eu acho que uma coisa que a gente também tem que lembrar é que esse papo todo e toda essa preocupação, a ideia não é que seja mais um peso em cima dos pais, sabe? Como a gente estava falando, eu também tenho essa dificuldade, acho que é difícil alguém que possa falar hoje, esse não é o meu problema. Lá em casa tá super tranquilo, né? Quem tem filhos hoje passa por isso em algum grau, mas incentivar esses pais, né? Se tá muito difícil lidar com isso, procure ajuda, converse com alguém, procure formas de ampliar as possibilidades, né? Eu acho que estamos todos aí vivendo isso juntos, né? E a gente pode pensar em formas de ajudar as pessoas, né? E a gente não precisa olhar isso como um peso enfim. Meu Deus, né? Muitas mães hoje podem estar pensando assim, meu Deus, agora eu tô fazendo tudo errado. Gente, estamos fazendo muita coisa errada, mas olha só, muito legal ter um papo desse e ver que tem luz no fim do túnel, né? Com certeza. Tem muita coisa legal e a gente só vai descobrir, gente, conforme a gente for aplicando essas coisas, que gostoso que é. Que gostoso que é fazer mais parte da vida deles, né? Tá mais junto deles, porque eu percebo isso, quando a gente tá, são nesses momentos que eles soltam umas coisas gostosas de ouvir, né? Que eles vão contar coisas que eles não tinham contado, né? Porque eu acho que eles precisam se sentir envolvidos, eles precisam sentir que ela tá aqui pra me ouvir, é importante, eu sou importante pra ela, né? Então eu acho que as coisas vão se tornando cada dia mais fáceis, né? E vai ser mais fácil pra gente também. Talvez o começo seja um choque mais difícil, mas devagar vai se tornar um caminho gostoso. Por isso que eu entendo que toda essa questão gira em torno da gente acessar o coração dos nossos filhos. Sim. Né? Porque quando a gente consegue ter essa conexão, né? Essa intimidade mesmo, essa intimidade, né? As outras coisas, elas, não é que as coisas se resolvem, né? Num passe de mágicas, mas vai se tornando um pouco mais fácil, né? Eu colocar limites, eu propor outras possibilidades, né? Então acho que esse é um investimento na vida dos filhos que a gente precisa ter como prioridade. Bom, gente, e esse foi o nosso papo de hoje, um papo muito gostoso, muito esclarecedor, assim, espero que tenha sido tão bom pra vocês quanto foi pra mim, porque pra mim como mãe, assim, me abriu, assim, um leque de opções de coisas legais que eu posso mudar daqui pra frente. E antes da gente terminar, da gente dar tchau pra vocês, não esqueçam de se inscrever aqui no canal, de clicar aqui no sininho pra receber todas as nossas notificações, né, e nos seguir em todas as nossas redes sociais. Então, gente, um abraço pra vocês, foi muito bom estar aqui com vocês hoje e muito obrigada, Pri, por estar com a gente. Obrigada, Sabrina, é um prazer estar aqui com vocês, espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo e obrigada. Tá bom, foi muito bom. Tchau, tchau, gente.